Olá, bom dia, co-criadores, co-criadoras e você que está chegando agora aqui no canal e que ainda não conhece esse fascinante e poderoso mundo da escrita co-criadora. Bem-vindos! Eu sou Tiziana Azevedo, eu sou jornalista, sou escritora, sou mestre em roteiro e o mais importante aqui, eu sou a autora da escrita co-criadora, que é um método em constante evolução. E a propósito da escrita co-criadora, eu sou futura doutoranda em artes, criatividade e educação aqui pela Universidade de Cambridge. Isso é um dos resultados da minha cocriação através da escrita. Então, se você ficou interessado, se conhece alguém que poderia se interessar por esse poder da escrita, de você ser o autor, a autora da sua própria história, você ter esse poder, e posso te garantir que você tem, você toca aí no sininho para ser avisado sobre outros vídeos e encaminha para as pessoas que você acha que vão se interessar. E hoje eu vou mostrar por A mais B por que a escrita tem esse poder e eu vou explicar isso pela ótica da neurociência. Então se prepare aí. Porque eu não sei se alguma vez aconteceu com você, comigo já aconteceu, de eu falar aqui por mim, pensar assim, puxa, por que eu fiz aquilo daquela maneira, não fiz de outra maneira? Por que eu me sabotei? O que é isso? Era síndrome do impostor? Eram crenças limitantes? Esse sabotador interno? E por que fiquei alimentando aquilo? E eu tenho muitos anos de terapia. Se não testei todas, testei quase todas as terapias e muitas vezes hoje aqui eu tô falando, não é uma crítica, mas eu vejo que a psicanálise que foi das terapias que eu lancei mão foi a que eu por mais tempo eu fiz em vários momentos da minha vida, longos momentos, e que eu gosto, mas que muitas vezes assim, a maior parte das vezes eu ficava reclamando, ou seja, repetindo para o universo aquilo que eu não queria que acontecesse comigo, né? Batendo sempre naquela tecla. Pode ter sido que a culpa foi minha, eu não sei, mas num caso muito específico, aquilo não funcionou para mim e eu fui procurar através da escrita. Eu não fui nem procurar, eu posso até dizer que a escrita me achou, que a escrita me encontrou. Eu já sempre pratiquei a escrita desde os 10 anos de idade, os diários, né, que se fala muito em journaling, em inglês é journaling, mas que as pessoas meio que adotaram esse termo de uma maneira geral. E eu faço isso desde os 10 anos de idade, que eu me sentia necessidade de falar com alguém, de ser entendida, talvez eu não, né, falar dos meus segredos, de ter um confessor ali, que eu me sentisse à vontade. E eu fiz isso através dos diários. Eu pedi, na época, eu pedi até um diário com um cadeado. Eu ganhei um diário, não tinha cadeado, porque eram segredos meus, era uma coisa muito interna. Mas essa situação que eu falo que a escrita me pegou, eu precisei colocar para fora através da escrita e publiquei. Era uma ferida aberta, muito recente,
e que falar, eu fazia análise 3 vezes por semana, não estava funcionando. Mas isso aqui é uma aula sobre como a escrita, os benefícios da escrita pelo ponto de vista explicados pela neurociência, então eu não vou ficar aqui de muito blá 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 falando da minha história. Mas se você se identifica, você acha que tem assim um emaranhado de pensamentos, de ideias, de sentimentos, que às vezes você gostaria que tivesse explicação de outras pessoas, que essas pessoas às vezes nem estão mais aqui e você fica com aquilo ali, sabe, como uma pedrinha no sapato que você se acostuma com aquilo, ou para ser mais precisa, com dor, uma dor que vira uma dor crônica e você acaba se habituando com aquela dor começa a fazer parte do teu ser e com isso você tem uma vida menos feliz, menos confortável, né? Se você tá sempre com uma dor ali, seja no teu pé, em qualquer lugar do teu corpo, era melhor se você não tivesse, né? Então, se você se identifica com isso, quando eu falo assim, dores físicas, mas às vezes não, muitas das vezes, são aquelas coisas que você empurrou para debaixo do tapete, que é o nosso subconsciente ou inconsciente, dependendo da linha que você está avaliando isso, elas estão ali como sabotadores, como dores subjetivas que você vai agindo baseada ou freada por aquelas dores, por aqueles comportamentos que já se tornaram parte de você, como, para ficar bem claro, as dores físicas já ficaram parte do seu ser. Então, a escrita, ela tem o poder de arrumar tudo isso, tá? E agora eu vou explicar por que foi através. Primeiro eu tive a experiência e depois eu fui buscar as explicações para isso, que agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, bem-vindos. Eu acho que vocês já sabem que o cérebro é como se fosse, assim, um continente e vários países, várias áreas, vários territórios, né? Cada um com uma função. O que a neurociência já sabe hoje, não sabia antes, é que o cérebro, ele não é um conjunto de áreas isoladas, como se esses países trabalhassem isoladamente. Pelo contrário, ele funciona como uma orquestra complexa, em redes que se conectam, se comunicam e se reorganizam constantemente a cada nova experiência. Então, quando você escreve, não é apenas uma pequena área do seu cérebro que entra em ação. É como se você ativasse um superpoder cerebral, onde várias áreas trabalham juntas para te entregar resultados concretos. E principalmente se você escreve à mão, tá? Porque você utiliza uma outra área, que é a área motora. Eu vou mostrar isso aqui, né? Então, ele sincroniza, assim, em perfeita harmonia, sentimentos, pensamentos e até a própria memória do seu corpo. O nosso corpo tem memória. Por isso, a escrita tem esse poder que parece inacreditável, porque é uma coisa, é uma coisa que você tem ao alcance das suas mãos, seu caderninho, né? Sua canetinha, seu lápis. Pois é, mas é impressionante, mas é isso mesmo. Quando você escreve,
uma das redes mais importantes, uma das áreas mais importantes que se ativa é aqui, é o córtex frontal, né? Essa parte frontal do nosso cérebro. Ele é quase, ele não é um maestro, mas ele é o arquiteto-chefe, ele é o chefe, né, da mente, vamos dizer assim. Ele é responsável por organizar o caos, né? Essa região, ela está diretamente ligada ao planejamento, organização das ideias, o que é prioridade, o que é supérfluo, pode ser deixado para depois, tomada de decisões e a sua capacidade de fazer escolhas conscientes, porque você faz, nós todos fazemos várias escolhas que são inconscientes, né? Mas essa parte não, ela é muito mental, racional, ela decide qual é o pensamento mais importante agora, o que é melhor para mim, o que precisa ser resolvido antes das outras coisas, o que realmente faz sentido para minha vida, o que eu quero e como que eu devo agir. Isso aqui é ruído, porque às vezes a gente tá dando muito valor, dando muita importância para pequenos ruídos. Então, o córtex pré-frontal, ele é consciente, racional, te dá clareza, foco, capacidade de decisão, capacidade de tomar essas decisões mais assertivas. E você utiliza demais essa área quando você escreve. Ela é a principal área, digamos assim, é a mais utilizada. E logo, por conclusão óbvia, escrever clareia suas ideias, seus pensamentos, você pode nomear sentimentos, é quase que uma forma instantânea de tirar toda aquela fumaça, aquelas nuvens que estão desorganizando seus pensamentos. Você é capaz de estruturar seus pensamentos, seus sentimentos, é capaz de racionalizar. É como se fosse arrumar um armário que está bagunçado. Outra coisa, abre parênteses, eu sou assim. Tem gente que consegue funcionar no caos. Eu, para gravar esse vídeo aqui, eu preciso que a minha casa esteja arrumada, minhas coisas estejam arrumadas, porque eu não consigo estruturar se o meu lado de fora, por exemplo, não está arrumado. Eu acho que muita gente se identifica com isso, outras não. Cada um funciona de uma maneira. É a minha maneira de funcionar. Quando a gente escreve, as redes da linguagem, elas também entram em circuito acelerado. As redes, gente, só para vocês entenderem, elas não são áreas diferentes do cérebro como o córtex frontal, tá? Elas são literalmente redes, né? Tô até aqui mostrando, vou aqui mostrar uma imagem para vocês entenderem que elas estão localizadas em algumas áreas, né? Das primeiras pessoas, cientistas que identificaram isso foi o Paul Broca e o Carl Wernicke, tá? Eles lá atrás já demonstravam como a linguagem ela tem uma base cerebral muito sólida, né? E hoje o que a gente já sabe é que todas essas áreas, elas, repetindo aqui, trabalham em conjunto. E na escrita, essas redes da linguagem, elas têm um papel fundamental porque elas transformam experiências internas como sentimentos, memórias, dores, elas transformam, elas transpõem para palavras concretas, né?
E com isso é como se você tivesse assim, acendendo uma luz num porão escuro e conseguindo identificar os seus sentimentos, porque quando você dá nome às coisas, no caso a emoções que são muito complexas, você consegue entender melhor em vez de apenas sentir alguma coisa confusa, né? É aquele quarto escuro. Por que muita gente tem medo do escuro? Porque não sabe o que tá ali. Na hora que você consegue identificar, você consegue lidar com aquilo. Então, a escrita, ela tem também esse poder através dessas redes da linguagem, tá? Elas também são ativadas. Então, não vou chamar área do cérebro, mas são outras redes do cérebro também ativadas com a escrita. E agora, vamos para a próxima, que é a rede de memória e significado, né? Vocês têm que entender que, como né, essas imagens aqui desse bando de neurônios, eles são neurônios que eles vão formando redes e vão formando novas redes. A gente ainda vai falar sobre isso, que é a neuroplasticidade, que é o grande pulo do gato. Então, vamos embora lá. Vamos falando para a memória. Quando a gente fala da memória, eu não estou falando apenas da memória do passado, mas a memória de significado. O que é isso? Nessas áreas aqui, que chama lobo temporal, por exemplo, elas ajudam o nosso cérebro a conectar experiências agora vividas no momento presente com experiências anteriores, com experiências do passado, buscando padrões e entendimentos. Então, o que você vive hoje, você vai buscar referências de coisas que você já viveu para você poder dar significado, entender e a tua vida fazer sentido. O grande benefício aqui é a capacidade de você gerar insights, porque é como se fosse uma coisa assim, milésimos de segundos, que você vai lá, né? Aquela IA, aquele computador rapidinho, busca aquelas informações e dá sentido às coisas. E às vezes você tem assim, soluções surpreendentes. Nossa, eu tive um insight. De onde vêm esses insights durante a escrita, por exemplo? Você está lá escrevendo, você teve um insight, porque ela ativou essas redes de memória, de significado, que ela conecta vários pontos e aquilo ali passa a fazer sentido. Olha que incrível, né? Todo mundo vai para o treino aí da atividade física e tal. Você imagina você ficar treinando esses insights, só de escrever, né? Você está treinando essas redes, né? Essas redes que provocam, essas redes responsáveis. Eu acho que é mais adequado para insights. E com isso você ganha uma perspectiva muito mais ampla, né? Porque você é capaz de soluções criativas. Então você vê que a criatividade, ela não é um dom, um privilégio, ela pode ser treino, ela pode ser prática, né? Porque a simples escrita, você está movimentando essas redes, essas áreas e está se tornando mais criativo, criativo no sentido de encontrar soluções até para o teu dia a dia, soluções criativas, ter esses insights. E vamos para a rede corporal, porque o nosso corpo
Para quem não sabe, ele também pensa, ele também tem memória. Todo mundo sabe, até os músculos têm memória, tudo tem memória, o nosso corpo tem memória. Se não tivesse memória, você, toda vez que você fosse dirigir o carro, você teria que reprogramar, você teria que entrar na primeira aula de direção, e não é assim que as coisas funcionam. Você já pega, entra no carro, você não pensa, você já liga, você já engata uma marcha, você engata a segunda, a terceira, você não fica pensando para fazer aquilo. Aquilo ali já está incorporado na sua memória corporal. A mesma coisa quando você fala dos músculos. Pessoa que malhou muito e parou de malhar, os músculos, quando ela vai reativar, eles têm memória. Então, não existe a menor dúvida de que o corpo tem memória. E o que isso tem relação com a escrita? Bom, se a escrita for manual, e eu já falei sobre o ato performático, ela é muito mais performática. Eu já falei isso, mas posso voltar a falar depois. Então, o benefício é muito maior. Você envolve o seu corpo, né? Quem chegou a essa conclusão foi a cientista Audrey Van Meer. Ela mostrou que escrever à mão, ela demonstrou, ativa redes sensoriais e motoras, né? E isso significa que teu corpo, ele participa ativamente do processo de pensamento, né? Do processo só de escrever, não, do processo de pensamento, o que torna, evidentemente, a escrita muito mais rica e muito mais integrada com as outras redes neurais. É como se você... lá vou eu aqui partir novamente para um exemplo físico, que todo mundo diz, né, meio óbvio, que nadar é uma coisa que você mexe com todo o corpo, né? Um dos benefícios da natação, não estudei isso, tá? Mas é óbvio, você só de imaginar uma pessoa nadando, você vê que ela mexe com todo o corpo. Então aqui você ativa, né? Você integra uma nova rede. E com isso você ancora esse processo de transformação no seu corpo, né? Tornando ele mais real, esse processo, e inclusive mais duradouro. Então eu gosto de pensar como uma dança entre mente e corpo. A escrita, ela é essa dança maravilhosa sobre... que envolve todos, né? Que envolve todos os sentidos, as nossas emoções, os nossos sentidos físicos. Eu já pressentia isso e fiquei encantada, porque isso para mim sempre foi muito óbvio, mas aí por isso eu fui futucar lá, fui pesquisar e trazer para esse meu método da escrita co-criadora, que tem muito mais coisa envolvida. Quando eu falo co-criadora, é co-criadora mesmo, é criadora de futuros. Mas não vou ficar dando spoiler aqui, eu vou incluir, vou finalizar essa parte do cérebro, né, da explicação da neurociência, com a neuroplasticidade, que hoje em dia é um termo que eu acredito que as pessoas estão muito mais familiarizadas com ele, né? E que é uma das recentes descobertas da ciência. Neuroplasticidade é o cérebro que se transforma. O nosso cérebro, ele não é estático, ele é incrivelmente adaptável, maleável, ele forma redes neurais, ele muda, ele se reconecta, ele se fortalece de acordo com o que fazemos
repetidamente. Então, se você repetidamente tem um comportamento de medo e você fica insistindo naquilo, é como alguém que está trabalhando um músculo na academia que mais cedo ou mais tarde aquele músculo vai se desenvolver e vai ficar forte. Então, cabe a você decidir o que você quer desenvolver. E aonde que a escrita entra em tudo nisso? Ao escrever, você está na prática, tá treinando e fortalecendo redes neurais específicas. E com o tempo, com a repetição, com a prática, essas redes elas se reorganizam, criando novos caminhos e novas formas de pensar e de sentir. Ou seja, isso significa que você não está apenas registrando pensamentos e largando ali na gaveta ou no seu caderno e juntando cadernos. Você está ativando, você está moldando o seu cérebro para alcançar os resultados que você deseja na sua vida. Você acessa memória, emoção, integra tudo isso numa narrativa coerente com o que você quer. E ao repetir esse processo, o cérebro, ele aprende, ele fica treinado. Ele aprende a se também organizar melhor, a dar sentido, a sair da confusão mental, a criar novas respostas, novos padrões. Ou seja, você não está simplesmente registrando pensamentos no papel, você está reconfigurando o seu computador, né? Você está reconfigurando o seu cérebro para ele trabalhar a seu favor, para ele trabalhar com aquilo que você deseja para si. Você está treinando como sentir melhor, como responder melhor, como pensar melhor. Pensar, quando eu falo pensar melhor, gente, é assim, pensar da forma... Por exemplo, eu sou uma pessoa negativa, né? Nem sou, tá? Mas tem pessoas que tudo acham que vai dar errado, tem um pensamento negativo. Você quer mudar isso? Em vez de você só se forçar, se policiar, você pode usar a escrita para treinar isso. A não ser que você queira continuar pensando de forma negativa, tudo vai dar errado. E aliás, você já está, diria, num ótimo caminho para tudo dar errado mesmo. O mundo depende das lentes que você enxerga o mundo, você vai enxergar um mundo diferente, né? Mas eu espero que essa aula ela tenha servido para explicar, para esclarecer, né, por que a escrita ela é um treino cognitivo e emocional, ou seja, ela é muito mais do que um desabafo, fantasia ou qualquer outra coisa. Por que isso... Você pode criar mundos, sim, você pode mudar o mundo ao seu redor, o seu mundo, através da escrita, e não é papo furado, não é milagre, não é mágica, é plasticidade neural. Tem um papel, uma caneta, você pode reconstruir o seu mundo, você pode construir um mundo que você quer para você mesmo, né? Ela tem várias vertentes. E se você gostou dessa aula, não quero me estender mais, toca aí no sininho. Provavelmente na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre curadoria, escrita e curadoria. Sempre aqui o assunto é sempre a escrita. Então, escrita e curadoria. Se você achou que interessa alguém, por favor, encaminhe esse vídeo. Se puder se inscrever aqui no canal, obviamente, se gostar do conteúdo, vai ser muito bem-vindo à nossa comunidade, tá bom? Obrigada e até a próxima!